E aí, pessoal, bora seguir então com a resolução dos exercícios. Agora a gente vai para o módulo de conventions. Então, bora lá. Conventions em Kotlin. São 5 exercícios. Vamos começar com esse primeiro aqui, Comparation. Comparation. Learn about operator overloading and how the different conventions for operations like this operation here work in Kotlin. Adds the function compared to the class myDate to make it comparable. After this, the code below this code should start compile. Note that when you overwrite a member in Kotlin, the override modifier is mandatory. Então é obrigatório. Tá, então primeiro vamos dar uma olhada na documentação, nessa parte aqui de operator overloading. E depois a gente volta aqui para o exercício. Basicamente a gente vai ter que fazer uma modificação aqui na nossa classe e fazer com que essa comparação aqui date1 é menor do que date2, isso vai precisar compilar. Operator overloading. Vamos ver aqui. Então, pessoal, nessa parte aqui de operator overloading, a linguagem Kotlin ela permite que a gente, como está comentando aqui na documentação, da gente fornecer uma implementação customizada para os operadores pré-definidos, como por exemplo o operador mais, o operador de multiplicação. Então a gente consegue, através de funções e funções extension functions, a gente vai conseguir definir um operador customizado, digamos assim. Por exemplo, existe a operação plus e uma variável que a gente vai estar incrementando o valor dessa variável. E o mesmo acontece para o menos. Então a gente pode usar essas funções como por exemplo o unary plus, unary minus e o not para se referir à negação. Aqui a gente tem um outro exemplo com operações aritméticas. Então a mais b a gente pode utilizar a função plus, minus, times, div, rem, range2. Aqui a gente tem uma outra abordagem, a expressão in, que é a mesma coisa que o contains. A gente usa isso muito quando a gente está trabalhando com listas, né? Se a gente quer saber se aquele determinado objeto está dentro daquela lista, a gente utiliza a função contains, ou a gente pode utilizar o operador in no Kotlin. É a mesma coisa que para trabalhar com acessos indexados em listas. No Python eu sei que é bem comum a gente utilizar essas abordagens, mas no Kotlin eu vejo mais a gente utilizando métodos get, set, porque, enfim, acaba sendo uma convenção da linguagem. Mesma coisa que para operadores invoke. Isso aqui a gente vai ver mais para frente como é que funciona o invoke. Tem a parte aqui de comparação, que provavelmente é o que a gente vai ter que usar no exercício. O maior, menor, maior, igual. Existem essas opções de compare to. E é basicamente isso. Agora vamos voltar aqui para o nosso código. Então a gente já deu uma lida ali no operator overloading e a gente viu como que as convenções para igual, menor, mais funcionam aqui no Kotlin. A gente vai ter que implementar a função compareTo, porque aqui a nossa classe myDates ela está herdando de comparable. E essa interface ela tem um membro chamado compareTo, que vai receber uma outra data como parâmetro, e a gente vai ter que a gente vai ter que retornar um valor positivo se a nossa classe for maior do que a classe comparável, 0 se forem idênticas e um valor negativo ou menos 1 se a nossa classe for menor. E aí isso aqui deveria começar a funcionar. Tá? A gente vai comparar duas classes. Se essa operação aqui, esse operador aqui deveria chamar a nosso compareTo. Se a gente entrar aqui
na classe comparable, a gente vê que esse compare to, ele é um operador, tá? Que nem a gente viu aqui na nossa documentação. Se a gente entrar aqui na documentação, a gente define um operador nesse formato aqui. Nesse caso aqui vai ser um operador para a função get, mas se a gente olhar aqui, o compare to, na verdade. O operador dele é a expressão maior e menor. Então, a gente está definindo esse operador, compare to, e a gente vai estar dando um override nele. Então, vamos começar a escrever a nossa lógica aqui. Então, essa classe aqui, ela tem 3 atributos: year, month, day. Então, a gente vai utilizar esses atributos para comparar se essa data é menor do que a outra data que está vindo. Tá? Então, a gente poderia colocar aqui alguns ifs, tipo, se o year ele for diferente do other.year, então eu vou retornar o nosso year menos other.year, certo? Se eles forem diferentes. Agora, mesma coisa para o month e para o dia. Senão a gente retorna 0, porque aí significa que elas são iguais. Então, vamos executar esse código aqui e ver se isso aqui vai funcionar. Beleza, nossos testes passaram, tá? Só que a gente pode melhorar essa lógica aqui para não ficar colocando tantos ifs. Não vai mudar a quantidade de ifs, a quantidade de operações, mas vai deixar o código um pouquinho mais legível. Então a gente vai usar o when, tá? E aqui a gente vai ter que especificar as nossas comparações. Basicamente é isso aqui, pessoal. Bom, como só tem 3, aqui eu posso colocar um else nesse último, como só tem 3 atributos. Então, se o year for diferente, retorna essa lógica aqui. Se o month for diferente, retorna isso. Se não, retorna isso aqui. Tá? E se os dias forem também idênticos, ele vai retornar 0. Então, esse log aqui que eu acabei importando sem querer. É para funcionar da mesma maneira e a gente reduziu um pouco, deixou o nosso código um pouquinho mais enxuto. Beleza, passou. Esse aqui foi o nosso primeiro exercício. Então, a gente aprendeu sobre como funcionam as comparações de objetos e como funciona esses operadores no Kotlin. Isso aqui é a mesma coisa que usar o compare to, tá? Só que como a gente está definindo um operator, a gente pode usar esse cara aqui, tá? Bora para o próximo. Ranges. Using ranges implements a function that checks whether the date is in the range between the first date and the last date, inclusive. Então a gente vai ter que escrever um código que vai checar se a data ela está entre outras 2 datas, inclusive. Então deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem uma função aqui que recebe 3 argumentos, date, first e last. E aqui a gente vai ter que retornar uma lógica para verificar se essa data aqui ela está entre essas outras 2 datas. E aqui a gente tem um código myDate que implementa exatamente a mesma lógica que a gente fez no exercício anterior. Então, isso aqui é importante para a gente continuar fazendo comparativos. Vamos dar uma olhada aqui no range em Kotlin. Então, a gente tem as funções range to, ou a gente pode usar o operador 2 pontos, que é a mesma coisa. Ou o range until, 2 pontos e o sinal de menor. Então, aqui ele está verificando se o 4 ele está no intervalo. O in é a mesma coisa que o contains, tá? Então, ele está verificando aqui se o range entre o 1 e o 4 contém o número 4. Isso aqui vai retornar true.
Já esse aqui vai retornar false porque ele está fazendo o range do 1 até menor que 4, ou seja, 3. Então é isso que a gente vai poder usar no nosso exercício. Range é isso e tem o in check, que, como eu comentei, deixa eu abrir aqui na documentação, o in é a mesma coisa que o contains. Então vamos implementar primeiro o nosso range aqui. Tem o first, range to last. Então aqui a gente vai ter um range. E agora eu posso usar a palavra reservada in para verificar se a minha data ela está dentro desse range, que é o dates in. Então isso aqui deve funcionar. Só que a gente agora vai poder usar os operadores. Como eu comentei, esse in aqui, ele é uma função operadora, do contains, tá? Esse cara aqui, contains date. Acho que seria a mesma coisa que a gente fazer. Só que agora, se a gente usar os operadores, vamos voltar aqui. Na verdade, vamos refazer isso aqui usando operadores. Date in first, last. Pronto. Até a própria ideia colocou uns caracteres aqui para ajudar a gente. Significa que isso aqui é um range. Maior ou igual first ou menor ou igual last. Essa aqui seria a solução mais enxuta. Bora para o próximo exercício aqui, então, pessoal, de for loop. Tá? Kotlin for loop can iterate through any objects in the corresponding iterator member or extension function is available. Iterator member or extension function is available. Make the class date range implements iterable so that it can be iterated over. Use the function myDate following date, defining in the date util. A gente já vai ver isso. A gente não precisa implementar nenhuma lógica. A gente não precisa implementar nenhuma lógica para encontrar a próxima data, tá? Use an object expression which plays the same role in Kotlin as an anonymous class in Java. Que é como se fosse esse object do Kotlin como se fosse uma classe anônima no Kotlin, uma classe que você não precisa instanciar, você só utiliza ela como se fosse uma classe estática. Então vamos dar uma olhada aqui nesse código. A gente tem o myDate, que tem o mesmo código dos outros exercícios, e a gente tem uma extension function range2, que recebe uma outra data e está retornando uma instância da classe dateRange, que é uma outra classe do nosso exercício que recebe um start e um end. E depois a gente tem uma função aqui, iterate over dateRange, que vai fazer o seguinte, vai receber uma data, a primeira data, a segunda data e uma função como parâmetro. Aqui a gente está recebendo uma função como parâmetro. Tá? E aqui a gente está definindo um range para as duas datas. Tá? Deixa eu só colocar minha câmera aqui. É um range entre a primeira e a segunda data. E aqui a gente vai ter acesso a uma data. E essa data ela vai ser encaminhada para a função que a gente vai estar passando por parâmetro. Acho que isso aqui vai ficar mais claro depois quando a gente for resolver. Mas primeiro vamos dar uma lida aqui no nosso for loop. Então aqui a gente tem um exemplo de como a gente define os for loops. Aqui a gente passa a coleção e aqui o nosso item. E aqui ele vai printar cada item. Ele vai estar printando cada item da nossa coleção. Então aqui é como funciona quando a gente quiser iterar sobre um range. Tá? A gente pode especificar nesse formato aqui ou nesse. E basicamente é isso. Então lá naquele exercício a gente vai ter que fazer um for nesse estilo aqui, só que iterar sobre objetos, datas. E para isso a gente vai ter que usar a interface iterable para fazer com que a nossa classe que seja possível iterar. Então dentro desse iterable a gente vai definir uma função iterable que vai ter duas funções, que é se eu não me engano, next e o hasNext.
E a gente vai ter que definir quais são as regras que vão introduzir o próximo objeto da iteração e o critério de parada também. E a gente também tem aqui o nosso... Esqueci de mostrar, a gente tem também o nosso dateUtil, que é uma função que vai retornar a próxima data. Então a gente tem o myDate, tem a extension functions followingDate, e ele tem todo um cálculo aqui que vai estar definindo a nossa próxima data. Por exemplo, 31 de dezembro de 2019, se chamar o following date, a próxima data vai ser 1º de janeiro de 2020. Tá? Então, e a gente tem esse nosso date range, que ele é usado aqui no nosso operador range2. Então, que no final das contas é esse operador aqui. Então, assim, a gente tem essas... Então, vamos lá, pessoal. A gente tem o first date e o second date. São duas datas, tá? Elas são data classes e estão implementando a interface comparable. E a gente está definindo também esse cara aqui, esse operador range2, neste momento aqui, numa extension functions. Não precisaria ser uma extension function, tá? A gente poderia declarar ela aqui dentro, mas o exercício deu nesse formato. E esse range2, ele está retornando uma classe, tá, chamada dateRange. Então, isso aqui vai retornar uma classe iterable, tá? Só que aqui ele está dando erro porque o dateRange ele não é iterable. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. O dateRange ele vai ter que implementar o iterable, e o tipo desse iterable, os objetos que a gente vai iterar, vão ser o nosso myDate. Certo? E agora a gente vai ter que implementar o iterator, que é uma função desse iterable. E aqui a gente vai ter que implementar a lógica. Aqui a gente teria que estar instanciando o iterable, mas o exercício sugeriu a gente usar o Object Expression. O Object, como eu comentei, é uma classe estática aqui no Kotlin, nesse formato aqui. Object, a gente pode definir valores, funções e chamar esse Hello World sem, de fato, instanciar ele. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai retornar um object. E aqui a gente tem que... então, beleza. Aqui a gente está usando o object para justamente não precisar estar criando uma instância de uma filha, implementando esses métodos. A gente está fazendo tudo aqui mesmo, tá? Então, aqui a gente vai ter que implementar a lógica do próximo objeto. Quando a gente chamar o next, ele vai ter que gerar a próxima data para a gente. E o hasNext, a gente vai ter que colocar o critério de parada. Então, a gente pode já começar por esse critério de parada, tá? Aqui, quando a gente está trabalhando com iterators, é bem comum a gente criar uma variável current, tá? Para armazenar o objeto atual, que vai começar com o start. Então, o critério de parada aqui, deixa eu apagar isso aqui, ele está pedindo aqui, tem próximo, o que significa isso? Ele está pedindo se existe vai precisar existir uma próxima iteração. Nesse caso aqui, enquanto o current for menor ou igual ao end, vai ter próximo, senão encerrou a iteração por ali. E aqui a gente vai definir nossa lógica. Então, a gente tem que chamar esse hasNext primeiro. Então, se não tiver o hasNext, a gente dispara uma noSearchElementException aqui. E aqui a gente tem que retornar a nossa próxima data. Então, aqui a gente vai retornar o current.followingDate, que é a nossa extension function. Só que aí a gente precisa alterar o resultado do current. Então, isso aqui vai virar um var. Na verdade, primeiro a gente vai ter que retornar o current e depois chamar a próxima data. Tá? Então, eu vou criar uma variável chamada result, que vai armazenar o current. Aí, agora o current recebe current.followingDate e eu retorno o nosso result.
É isso, eu acho. Então agora parou de dar erro aqui. Ele vai... Isso aqui é um range, data range, que é um iterable. Então a gente vai conseguir iterar sobre os objetos que a gente está passando aqui por parâmetro, tá? Que é o start e o end, tá? Então a gente vai começar com um start, que vai ser o current. Eu verifico se existe o próximo, se sim. Primeiro retorno essa data, depois na próxima iteração eu já vou ter uma nova data no current, vai indo até chegar no end, tá? E a gente sempre vai retornando esse valor para o date e que vai estar encaminhando para a função que a gente está passando por parâmetro. Então isso aqui deveria funcionar. Esse é um exercício um pouquinho mais complexo, tá? Ó, a gente conseguiu completar, passou, tá? Esse aqui é um exercício um pouquinho mais complexo. É bem interessante essa ideia aqui de trabalhar com iterables. E a gente consegue transformar uma classe normal em Kotlin iterável e trabalhar em cima dela dentro de um for. Que foi esse caso aqui. O próximo aqui, Operators Overloading, também vai ser provavelmente bem parecido com o primeiro lá. Então vamos lá. Implement date arithmetic and support added years, weeks and dates to a date. You could write the code like this. Então ele quer que basicamente esse pedaço de código aqui funcione. A gente vai querer pegar uma data, somar com... eu vou querer multiplicar o ano dela por 2, a semana por 3 e o dia por 15. Tá, então a gente vai usar esses operadores aqui que por debaixo dos panos são funções, tá? Para conseguir trabalhar com diferentes operações aritméticas com classes. Então primeiro a gente precisa adicionar a função plus para o myDates class. E vai receber o time interval como um argumento. E a gente pode utilizar a classe addTimesInterval da dateUtil. Então aqui ele está pedindo para a gente tentar adicionar várias vezes intervalos de data, e pode ser que a gente precise de uma classe extra para resolver esse problema. Novamente um problema um pouquinho mais complicado. Primeiro vamos dar uma lida no nosso código, entender o que tem aqui. Ele não deu o link para nenhuma documentação, então a gente vai ter que usar o conhecimento que a gente já sabe. Tá, então vamos lá. Aqui a gente tem uma data class, myDates, que tem 3 atributos que a gente já está acostumado: year, month e day of month. Depois a gente tem uma enum, tá? São classes que armazenam enumeradores, que a gente utiliza esse padrão aqui, muito comum para definir configurações padrões dentro da classe. Supported intervals that might be added on a date. Então, esses aqui são os intervalos suportados que a gente vai poder adicionar numa data. Depois a gente tem um operador plus, que é o operador mais, que a gente está adicionando aqui no myDates. E que está recebendo uma classe timeInterval como parâmetro. E a gente vai ter que retornar o myDate, que basicamente o que isso aqui diz adiciona esse intervalo à minha data. E é essa lógica que a gente vai ter que implementar aqui. Depois tem as duas funções, task1 e task2. A task1 isso aqui é para adicionar. Então, pelo que eu entendi, eu vou ter a minha data, e aí eu vou ter que somar um ano. Então, se o ano for 2020, eu estou adicionando mais um, vai ter que ser 2021, e estou somando mais uma semana. Então, eu vou ter que trabalhar com operações de soma aqui dentro da minha data. E depois, na task2, eu vou ter que trabalhar com soma e ainda multiplicação. Tá? E aqui a gente tem um dateUtil que é addTimesInterval, que a gente tem uma extension function que vai receber um intervalo e um amount, que é a quantidade de vezes que esse intervalo vai ter que adicionar. Esse intervalo vai ser adicionado. Então, retorna uma data depois de um intervalo que a gente recebe por parâmetro.
Então, esse aqui é o exemplo. A gente tem adiciona um intervalo. Aqui a gente vai estar trabalhando com a variável day e a quantidade, que é 4. Então, eu quero adicionar 4 dias. Quero adicionar 3 semanas. Então, esse é o add times interval, que a gente vai ter que utilizar aqui provavelmente, tá? Deixa eu descomentar isso aqui, porque isso aqui vai ter que funcionar, tá? Aqui a gente tem o operador plus, tá? A gente vai ter que depois criar o operador times para fazer isso aqui funcionar. Então, pelo que eu entendi aqui, o plus ele sempre vai adicionar 1. Então, a gente pode simplesmente chamar o nosso, como aqui a gente está usando myDate, a gente pode chamar o addTimesInterval, passando o nosso o time interval e o amount. Aqui eu também gosto de usar named arguments porque, embora esse aqui seja igual a esse e esse aqui não, então eu não gosto de usar só em um caso. Por exemplo, se eu estou usando aqui o named arguments, eu vou usar nos outros também. É um padrão que eu gosto. Então, isso aqui deve funcionar. Eu tenho uma data, eu estou chamando o plus e estou passando o year. Então, eu vou acabar adicionando um ano nessa data. Tá? Então, isso aqui é para funcionar. Agora, a gente vai ter que fazer com o times. Que basicamente eu vou ter que primeiro multiplicar esse ano aqui e depois somar. Eu vou ter que fazer essas operações de multiplicação aqui antes e depois somar tudo. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode criar uma classe, tá? Que vai armazenar o seguinte. Esse time interval e vai armazenar também esse amount. Digamos assim. Eu crio uma classe que vai armazenar esses dois. E aí depois eu vou criar uma extension function para o time interval, o times. Eu vou criar a função times, que vai estender o time interval e vai receber como parâmetro, como argumento, o número. E aí eu vou retornar essa nova classe que a gente vai criar, que vai conter o time interval e vai ter a quantidade de vezes que isso vai ter que ser alterado. E depois a gente pode criar uma extension function para essa nova classe que a gente criar, que vai estar implementando o plus, que aí vai estar somando. Não precisa ser nessa nova classe que a gente vai criar. A gente vai criar uma extension function de myDate mesmo, plus. Só que ao invés de trabalhar com o time interval, ele vai trabalhar com essa nova classe que a gente vai criar. Que foi até a dica que o exercício deu, que a gente vai ter que criar uma classe extra. Então, essa classe... Agora vem a parte difícil, né? Que é dar um nome para essa classe. Que a gente pode chamar... pessoal, eu não estou muito criativo, tá? Então eu vou chamar de times time interval. Que a gente vai armazenar o time interval e a quantidade. Pode ser amount, number. Vai ser o inteiro. Beleza. Então agora vamos criar uma função operadora, tá? Time interval times number int. E aqui eu vou retornar o meu time interval. This. E o number ser o number. Aqui eu escrevi errado, ele até acusou dizendo que tá o nome errado da função, tem que ser times, tá? Agora, isso aqui está funcionando, tá? Agora a gente vai ter que resolver o problema da soma, tá? Que vai ser semelhante ao de cima aqui, myDate plus. Só que aqui a gente vai somar o time interval. Para myDate, add times interval. E aqui a gente tem que passar o time interval e
função já está preparada para receber o amount, que é o number. Então, isso aqui deve funcionar. Essa parte aqui, depois soma com essa, e soma com essa. Ele vai fazer as multiplicações antes, e depois vai fazer as somas. Então, eu acho que é isso. É isso aí, galera. O exercício passou. Deixa eu ver a solução aqui. Add times interval. Ele chamou de repeated time interval. Intervalo de tempo repetido. Bem melhor do que a minha ideia. E o próximo aqui, que é o invoke. Invoke. Objects with the invoke method can be invoked as a function. Tá? Então, objetos com o método invoke podem ser invocados como funções. A gente pode adicionar a extension invoke em qualquer classe, mas a gente precisa ser cuidadoso com isso para ver quando faz sentido. Por exemplo, aqui eu estou adicionando a extension function para o int, que vai executar esse conteúdo aqui, e aí eu consigo chamar a classe como se fosse uma função, tá? O objeto. E acaba não fazendo tanto sentido nesse caso. A gente já vai ver alguns casos que isso faz mais sentido, tá? Vamos dar uma olhada aqui na documentação primeiro, tá? Então, o invoke é uma função que a gente chama, que ela pode ser omitida nesses casos aqui. Que a gente não precisa necessariamente estar chamando aqui o word invoke, mas a gente pode só chamar como se fosse a invocação, de fato, de uma função. Esse aqui é o mesmo caso do operator overloading, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no exercício, então. Aqui a gente tem uma classe invocable, que tem uma propriedade, um método set, que vai alterar a propriedade number of invocations. E aqui a gente está definindo o nosso operator invoke, que vai servir para invocar a nossa função, tá? E aqui a gente tem uma função chamada invoke twice, que recebe como parâmetro a nossa classe. E ele está, olha só, ele está chamando a nossa classe como se fosse uma função. Ele não está chamando uma função. Claro, ele poderia vir aqui e chamar o método invoke, que é o que a gente está definindo ali. Mas a gente pode omitir a palavra invoke e chamar diretamente a nossa classe como se fosse uma função. E ele vai estar executando essa função aqui, tá? E aqui, pelo que eu entendi, a gente vai ter que dar o number of invocation plus para ir incrementando esse valor. A gente vai ter que incrementar esse valor e retornar a própria instância da aplicação sempre, tá? Então, isso aqui, e a gente pode chamar isso aqui quantas vezes quiser. Pode chamar invoke, depois chamar invoke de novo, depois de novo. Ou só chamar 2 vezes nesse formato aqui, tá? O legal disso aqui, desse invoke, é que a gente consegue trabalhar com DSLs em Kotlin e criar uma linguagem de definição. Um exemplo bem conhecido é o builder de HTML do Kotlin. Então a gente poderia, por exemplo, fazer um exemplo aqui, criar uma classe chamada HTML Builder, tá? Que vai ter o nosso operator invoke aqui, que vai retornar uma string que vai ser o conteúdo do nosso HTML. Então eu vou colocar private val result ou page, tanto faz. E aqui eu vou colocar o nosso string builder, por exemplo, tá? E aqui no nosso invoke eu vou receber, olha que interessante, eu consigo receber uma função por parâmetro, tá? Que vão ser, sei lá, eu vou chamar de block.
HT vai ser do tipo HTML Builder e não vai ter nenhum retorno, então eu posso definir aqui o unit, tá? Aí olha só que interessante, eu consigo chamar esse meu bloco e aqui eu vou ter que retornar o resultado, que vai ser result.toString, vai ser o conteúdo. E aqui eu posso definir, isso aqui é como se fosse realmente um padrão builder no Kotlin, tá? Aqui eu consigo definir algumas funções, por exemplo, eu vou escrever aqui só o body, tá? E o head, tá? Do HTML, para ficar mais fácil. E ambos vão ter que receber esse mesmo bloco aqui, tá? E aí aqui eu vou estar dando um append na nossa string, tipo body. Dentro vai ter o nosso bloco, dentro do body. E depois eu vou estar fechando a tag aqui. Tá? E vou copiar isso aqui e... Aí, beleza, eu defini um builder aqui. Agora, como eu estou usando esse invoke aqui, isso vai ficar de uma maneira bem interessante. Então vamos lá, pessoal. Criar uma função teste aqui que vai receber o nosso builder por parâmetro. E aí olha que interessante, eu consigo chamar o meu builder desse formato aqui. Eu vou armazenar um resultado aqui. E aqui eu consigo chamar, por exemplo, o meu HTML. Dentro do HTML passar um outro builder do head. E aqui colocar um texto. This is the header. E aí aqui colocar um conteúdo. Claro que aqui eu teria que definir a tag title também para de fato fazer o append lá na nossa string. E aqui colocar o body. Então esse aqui é só um exemplo de um builder que a gente criou usando o invoke, para a gente ter uma leitura um pouco mais simples, sabe? Isso aqui é uma DSL que a gente acabou criando, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Acho que foi um vídeo bem longo. Eu vou tentar deixar o vídeo mais enxuto possível. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo de novo. Espero ver vocês no próximo vídeo, no vídeo de Collections. Já vou adiantando aqui que o próximo vídeo de Collections vai com certeza ser o vídeo mais longo aqui dessa playlist, porque são vários exercícios e vários conceitos que a gente vai estar aprendendo junto. E depois vai ter os módulos de Properties e Builders, Generics, que são um pouco mais curtos, tá? Então, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.